Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Natália, eu moro aqui em Portugal, eu já tenho 2 anos e meio e hoje eu trouxe uma convidada para falar sobre um outro destino. Eu costumo falar aqui muito mais sobre Portugal, né, sobre viagens e tudo mais, mas como eu prometi para vocês de fazer um ano, né, com novidades, trazer coisas diferentes, eu resolvi trazer outras pessoas, né, de outros lugares para poder trazer uma coisinha mais diferente para vocês aqui. E a Thaís, ela mora nos Estados Unidos, ela já tem muita experiência com isso, ela já tirou vários tipos de visto e hoje ela veio trazer algumas dicas, de repente você que, mesmo você que mora em Portugal, que pretende vir para Portugal, mas que também queira passear, né, porque a gente também gosta de passear e de viajar, quem sabe você também não queira visitar os Estados Unidos, né, tem tanta promoção aí, barata, de repente você vem para Portugal, você pode pegar uma conexão nos Estados Unidos, passar um tempinho lá, mas para isso você precisa de um visto. Né, um visto de turista, e é isso que a gente vai falar hoje. A Thaís vai explicar aí, dar algumas dicas de como fazer para tirar o visto de turista. Certo, Thaís? Certo. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Thaís Knight e eu moro aqui nos Estados Unidos, né? E vou começar então contando um pouquinho sobre como que eu vim parar aqui, né? Então tudo começou quando eu conheci um americano e a gente começou a namorar, né? E aí eu precisei tirar o meu visto de turista, né? Porque eu tinha 19 anos, eu era bem novinha, né? Até a minha primeira viagem internacional, eu viajei sozinha para poder visitá-lo. A gente se conheceu lá no Rio de Janeiro, então eu não fui a louca de ir para outro país sem conhecer a pessoa. Eu já conhecia, mas aí, enfim, aí eu vim aqui com visto de turista e tal. Vim 2 vezes, aí depois eu troquei para o visto de noiva, né? Aí vim, me casei. Aí depois a gente não quis mais morar nos Estados Unidos, abandonei o meu visto. Fomos morar no Brasil. Aí eu dei entrada no visto de casada, porque eu já era casada. Tive que começar tudo de novo, porque o visto de noiva só concedia uma entrada. E agora eu estou aqui novamente. E é basicamente isso. Mas eu tenho muita experiência com visto, com imigração, com todos esses assuntos, porque eu já passei por quase todos os processos, tirando o visto de estudante, que eu nunca tive, ou de au pair, né, que vai de babá e tal. Os outros, assim, praticamente todos eu já tive, agora até experiência com o processo de green card, coisas assim, eu também sei muita coisa. E é basicamente isso. E hoje a gente vai falar então sobre algumas dicas, né, para conseguir. Para quem quer visitar. Por exemplo, eu tenho visto dos Estados Unidos, mas eu nunca usei. Na época eu trabalhava numa operadora de turismo e lá o meu chefe falou: Natália, tira o visto americano, porque sempre tem algumas promoções, algumas reuniões que a gente precisa e é bom que você tenha. E o que eu fiz? Eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha saído do Brasil nem nada. E eu vou te falar, eu sofri muito pesquisando e foi complicado. Consegui passar, consegui o meu visto, tenho ele, mas eu acho que se eu tivesse alguém que realmente tivesse a experiência, eu não conhecia ninguém que tinha tirado visto americano, não fazia ideia de como que era o processo. E passei assim, na luta, fui lá, preenchi aqueles formulários, eu tinha o inglês, mas o meu inglês era mais ou menos assim. Então procurei algumas informações na internet, mas consegui. Hoje em dia, eu não sei se é a mesma coisa, o visto dura 10 anos, é isso? Sim, 10 anos, né, de duração do visto, mas a cada vez que você visita, você pode ficar 6 meses. A não ser que você faça a extensão, que também é possível fazer essa extensão. Aí você pode ficar um pouco mais como turista, caso seja, né, o que você quer. Mas sim, eu também, quando eu tirei meu visto de turista, né, a primeira vez, eu fiquei muito confusa, eu fiquei com muito medo de, sei lá, de falar, de responder uma pergunta errada, de esquecer um papel, né, de ter alguma coisa. Na verdade, eu esqueci um papel, até aconteceu isso. Tinha uma folha de agendamento que eu tinha que ter imprimido e eu esqueci, eu tive que... Sorte que eu cheguei antes no consulado, tipo, 1 hora antes. Então eu tive o tempo de correr atrás, tipo, procurar uma xerox, um lugar que pudesse imprimir aquilo. Mas assim, foi bem complicado e eu queria muito ter tido também alguém, né, que tivesse a minha experiência que eu tenho hoje para poder realmente estar auxiliando, né, as pessoas. Tá, então vamos às dicas, Thaís. Vamos lá, tem alguém aqui, se a pessoa que está me assistindo aqui quer ir para os Estados Unidos visitar, qual é o primeiro passo para poder tirar o visto americano? Bom, o primeiro do primeiro é você tirar o seu passaporte, né? Se você já tem passaporte, pula essa parte. Mas o primeiro passo para tirar o visto americano, com certeza, é você dar uma pesquisada
E com certeza você entrar lá no site deles, né? Que tem um sitezinho onde você vai preencher aquele questionário famoso, né? Que quem está pesquisando já conhece, aquele formulário DS 160, que é o famoso formulário do visto de turista especificamente, que são muitas perguntas, as perguntas são em inglês, tá? Para quem não sabe. E realmente tem que ter muito cuidado preenchendo aquele formulário. Mas, esse é o primeiro passo, né? Preencher e marcar a sua data, as suas 2 datas, que são 2 lugares que você precisa ir. Tem alguma dica em relação ao formulário? Assim, alguma coisa assim que muitas pessoas pecam nisso e seria importante se atentar? Sim, com certeza. Só preenche o formulário quando você tiver certeza de tudo. Por exemplo, tem pessoas que vão colocar lá no formulário que eu vou para Nova York para ficar um mês. Vamos dar esse exemplo, né? Aí chega lá na hora da entrevista, a pessoa mudou de ideia. Na verdade, eu vou para Las Vegas por 4 meses, né? Então isso pode gerar uma certa desconfiança na pessoa que vai te entrevistar. Assim como, lá também pergunta quem está pagando sua passagem, está perguntando tudo, vamos dizer assim. Então, se na hora você responder uma coisa diferente do que está no formulário, isso com certeza pode te atrapalhar. Até já vou falar aqui com vocês, eu tenho um treinamento que se chama Meu Visto Americano, e lá eu explico tudo isso. Então, eu ajudo a pessoa a preencher o formulário direitinho, eu traduzo pergunta por pergunta, e tem algumas perguntas que até, se a sua resposta for um pouquinho, vamos dizer assim, se ele perguntar alguma coisa que tem a ver com polícia, né, se você teve algum problema, alguma coisa assim, ele pede para você explicar, né? Aí você teria que explicar em inglês. Se você não fala inglês, a gente faz esse serviço, é só mandar um e-mail com a sua resposta, a gente faz a tradução e te envia de volta para conseguir fazer tudo isso. Então, assim, basicamente, acho que a melhor dica em relação ao formulário é ter muita certeza do que você vai colocar antes, né? Dá uma lida nas perguntas. Se você não fala inglês, sabe? Pesquisa ou então adquire o curso Meu Visto Americano. Então, o formulário é todo em inglês. É todo em inglês, não tem opção de ser português. Eu nunca vi essa opção, entendeu? E todo mundo que eu conheço também fez inglês. Então, assim, muita gente vai traduzir no Google Tradutor, né? Mas nem Só que às vezes dá ruim, porque ele é uma máquina, né? Então, e ele traduz às vezes ao pé da letra, né? Exatamente, igual algumas palavras no português, né? Manga, pode ser a manga da camisa e a manga da fruta. E aí, exatamente, imagina, é verdade. Pois pode responder uma coisa muito esquisita sem querer. Em relação agora à entrevista. A entrevista, eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Primeiro porque eu não tinha experiência, né? Não tinha fluência do inglês, nem nada disso. E eu fiquei muito nervosa porque eu não sabia o que eles iam perguntar, como que eu tinha que agir. E, enfim, como que é? É inglês? Não, a entrevista é em português. Pelo menos desse visto. Pelo menos isso, né? É em português. Então, basicamente, acho que todo mundo aqui já foi numa loteria, né? Pagar conta. Então, a gente tem lá aqueles guichezinhos da loteria, tem a fila. E você tá ouvindo a conversa de todo mundo, né? É basicamente bem parecido. Menos tumultuado, acredito. Mas tem lá as janelinhas. E você tá mais ou menos escutando a conversa de todo mundo na fila esperando. Então é um pouquinho assim, dá um nervoso, né? Ainda mais quando você vê alguém tendo problemas ou se embananando, né? Ou até tendo reprovar. Tem que se concentrar, com certeza. Mas em relação à entrevista em si, o meu maior conselho é você ser direto ao ponto, porque é isso que eles querem. A pessoa, quando começa a dar a volta ao mundo para responder uma pergunta, isso já dá, né, uma certa desconfiança neles. Então, tipo assim, né? Exatamente. Se eles perguntarem, você vai para onde? Diga um lugar, mesmo que você não tenha certeza ainda, eu tô indo pra Disney. Fala, tô indo pra Disney. Não fala assim, eu quero ir pra Disney, só que a minha avó tá na dúvida, e aí eu tenho que falar com a minha tia, né? Aquela coisa, então não faça isso. Sim, fale logo. E fale a mesma coisa que tá no formulário, não é? Exatamente. Você falou que foi pra Nova York no formulário, por mais que tenha mudado de ideia, continua nessa linha, né? Exatamente. Então, assim, basicamente responder rápido, mas eles fazem umas perguntas assim, tipo, você tá indo pra onde? Vai ficar quanto tempo? Vai ficar na casa de quem? Ou em qual hotel?
por que você escolheu ir para esse lugar específico, né? Eu acredito que se você está indo para um lugar que nem é tão turístico assim, talvez tenha um pouco mais de perguntas, né? Porque se eu tô falando, eu tô indo pra Disney, ele já sabe mais ou menos o que eu tô indo fazer, né? Mas uma ótima dica para esse momento e também até na hora da imigração chegando nos Estados Unidos é ter uma carta convite. Dentro do meu treinamento, eu tenho um modelo de carta convite, tá? Que aí, essa carta é basicamente quando você conhece alguém nos Estados Unidos. Só se você conhece. Se você não conhece, não tem como fazer isso. Aí seria um comprovante de reserva, de um hotel, isso também serve? Isso, exatamente. Agora, se você tiver alguém que tiver como enviar para você essa carta dizendo lá, né, que você vai ficar na casa da pessoa, que aquela pessoa se responsabiliza por você, que aquela pessoa vai vai te ajudar a voltar para casa, né? Tô pensando em inglês, make sure. Aquela pessoa vai, tipo assim, vai fazer você voltar no dia certo, né? Vai cuidar de você, tomar conta, né? Vamos dizer assim. Então, se você puder ter isso, aquela cartinha em inglês, a pessoa te mandar com um selozinho lá que veio de endereço americano mesmo, a pessoa mandando correio, né, com antecedência, ajuda muito, muito, muito mesmo. Isso me ajudou muito a primeira vez que eu fui na imigração, porque eu ia ficar na casa de uma pessoa, né? E essa pessoa, na verdade, esse homem ele não entendeu. Assim, você vai ficar na casa de uma pessoa, essa pessoa, mas quem é essa pessoa? Ele começou a ficar assim, tipo, meio que encrencando, né? Aí eu tenho essa carta aqui. Aí eu já mostrei na hora, ele leu assim, umas 5 linhas e, tá bom, pode ir. Então isso já me ajudou bastante, sabe? Então é uma ótima dica também, carta convite. E agora uma dúvida que de repente pode ser de muitas pessoas. Eu tô planejando uma viagem para os Estados Unidos. O que eu faço? Eu compro a passagem e reservo o teste tudo antes? Ou eu espero primeiro tirar o visto e ser aprovado e depois comprar a passagem? O que é melhor? Nunca compre a passagem antes, absolutamente nunca. Isso não ajuda a eles aceitarem? Não. Na verdade, eu conheci uma pessoa que trabalhava lá dentro, não na parte de entrevista, mas assim, na parte administrativa. E ele me disse, né? Essa pessoa me disse, então eu não tenho certeza. Sobre o consulado, tem muita coisa que a gente não tem certeza. Tem muitas lendas, né? Tem muitas lendas sobre qual é o melhor horário, o melhor dia, né? E às vezes tem coisas que dá certo pra um, dá certo pra outro, então a gente Exatamente. Mas ele disse que o consulado americano não gosta quando a pessoa compra passagem antes. Porque eles gostam de sentir, né, que, tipo assim, eles que vão decidir o seu futuro. Sente meio uma afronta, né? Tipo, como assim? Já comprou a passagem e acha que vai passar, vai ser aprovado? Só por isso negativo. E tem bastante reprovação, sabe? Então é muito arriscado você comprar também. É verdade. A gente nunca sabe, né? Então eu não aconselho de jeito nenhum a pessoa comprar passagem antes. Então, não faça isso. E pra finalizar, tem mais alguma dica de ouro, assim, pra quem quer tirar o visto? Já falou sobre formulário, sobre a entrevista? Eu acho que... Deixa eu ver. Tem até uma dica, assim, sempre compre a passagem de ida e volta, mesmo que você vai ficar lá um pouco mais tempo e não sabe exatamente quando vai voltar, sabe? Porque eles vão encrencar com isso, com certeza. Como assim você não vai voltar? Né? Essa é a maior prova, vamos dizer assim, né, que você vai voltar. Mesmo que depois você ligue para a companhia aérea, altere, pague uma taxa, é melhor do que você não conseguir passar na imigração por causa disso, né? Então, eu não sei se a gente nunca sabe, de repente alguém já passou, mas todos os casos que eu já estudei e conheci, sempre eu ouvi falar, e tudo que eu conheço sobre esse assunto, é melhor sim você ter a passagem de ida e volta. Claro. Que é a garantia que realmente você vai voltar, né? Porque senão já pode ser como se diz, um pretexto deles acharem que você de repente quer emigrar ilegalmente, ou seja, não tem a passagem de volta, ele quer ficar aqui, né? Exatamente. E aqui, falou alguma coisa de ilegalidade, falou alguma coisa disso, você já pode ser deportado na hora. Tem pessoas que chegam na imigração e voltam pro Brasil. Não consegue. Então, muita calma nessa hora. Uma concentração, faz tudo direitinho, preenche o formulário direitinho, né? Tente ficar calmo na entrevista, responder tudo certinho, direto ao ponto, como a Thaís falou, evita
né, enrolar muito, contar uma história muito longa. Perguntou, fala o que que é, né? E Exatamente. isso não é uma forma da gente garantir que vai passar, porque eu sempre falo também aqui no canal, né? Tem o chat de imigração de Portugal. O bom é que você tenha todos os documentos certinho, no caso dos Estados Unidos que precisa de visto, ter o visto tudo certinho, né? No caso de passar lá na imigração. Mas isso não é uma prova. Mesmo você tendo visto dos Estados Unidos, não quer dizer que você vai passar. Se ele chegar lá e por algum motivo ele desconfiar de qualquer coisa, né? Corre o risco. Então, Exatamente. imigração é aquilo. Tem que sempre ter tudo certinho, todos os documentos. Se tiver mais coisa ainda para poder provar vínculo com o Brasil e que você vai voltar melhor. Né? Mas imigração, eu sempre falo, é uma caixinha de surpresas. A gente nunca pode, né? A gente faz a nossa parte, tá tudo certinho. Mas eles também sabem identificar, né? Quem realmente vai legal ou não. No caso de Portugal, tem muita gente que vem como turista, mas tem a pretensão de ficar ilegalmente. Então eles conseguem pescar isso. Eles são preparados também, né? Com certeza, eles são muito bem preparados. Muito bem preparados. Inclusive, a maioria das pessoas, na verdade, todas as vezes que eu fui fazer entrevista, foi um americano que me entrevistou. Então, eu não tenho certeza se todos eles são americanos, mas a maioria é. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, eles são muito bem treinados, sim. E mesmo se você mora aqui em Portugal e queira também tirar o visto dos Estados Unidos, pode tirar. É só você encontrar um consulado, uma embaixada americana no país que você tiver, seja no Brasil, seja em Portugal, qualquer outro lugar. E segue as regras, né? Entra no site, vê qual é o formulário e continua. A entrevista vai ser lá. A única diferença é que não vai ser embaixada no Brasil, vai ser embaixada em Portugal, mas o processo deve ser basicamente o mesmo, né, Thaís? Aham, com certeza. Pronto, gente. Adorei nossa entrevista. Foi muito legal. A Thaís, inclusive, essa é a grande novidade que eu ia trazer também pra vocês. A Thaís, ela fez um bônus pro meu curso, o curso Morar pelo Mundo Portugal. É um curso que ajuda as pessoas que querem morar no exterior, mas mais especificadamente em Portugal, porque eu tenho três módulos específicos com passo a passo para morar em Portugal. E além de todo esse passo a passo, desde a parte de pré-viagem, durante a viagem, a preparação e depois da chegada em Portugal, eu também trago vários outros bônus para poder te ajudar, tanto aqui em Portugal quanto outras coisas relacionadas à viagem, que também eu acho importante, né? Que a gente muda, mas a gente também gosta de viajar, né, Thaís? E eu achei que com certeza, por conhecer o trabalho da Thaís, por conhecer a história dela, eu sabia que com certeza isso ia acrescentar no meu curso. E por isso ela aceitou e tem lá o passo a passo de como você deve fazer para conseguir tirar o seu visto americano um pouquinho mais detalhado. Mas se o seu caso, se você quiser agora mesmo, só mesmo tirar o visto americano, Natália, não quero o seu curso agora, só para depois, ela também tem um e-book, né, que é muito mais detalhado ainda, que explica esse passo a passo, como ela falou, ela ajuda em termos de entrevista, preenchimento de formulário e várias outras coisas. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você entrando lá na página de vendas, você consegue ter mais ideias de todos os tópicos, né, que ela aborda. Ela também ajuda, dá assessoria pelo WhatsApp, se precisar de alguma ajuda em relação ao inglês, né, Thaís? A Thaís tem experiência, fala inglês fluente. Então, se o seu sonho é conhecer os Estados Unidos, tá aí uma oportunidade. Quem sabe você erra muito menos tendo alguém para te orientar, né? Isso aí. Então é isso, Thaís. Muito obrigada. Quer despedir do pessoal? Fala do seu canal também. A Thaís tem um canal que ela fala sobre a vida dela, o dia a dia lá nos Estados Unidos. Fala aí, Thaís, sobre o seu canal. Esse canal, na verdade, é novo, porque eu tenho 2 canais. Eu tenho um canal de marketing digital, que é o meu canal maior. E antes eu misturava, né, marketing digital com vida pessoal. Só que eu decidi separar agora. Então agora eu tô com um canal apenas sobre minha vida pessoal aqui nos Estados Unidos e dicas de Estados Unidos e tal. E eu vou começar ele agora com mais força agora em 2019. Mas eu vou pedir pra Natália, então, deixar o link aí pra vocês se quiserem conhecer. Tá bom? Conhecer o dia a dia, saber como é que é, né? De repente escolher uma cidade para se mudar, um mês para passear, né? A gente gosta eu pelo menos adoro acompanhar pessoas de outros países e saber como que é o dia a dia, ver as diferenças, as diferenças culturais, eu acho muito bacana. Então é isso, muito obrigada por terem assistido, né? Deixa aí o joinha, vai visitar o canal da Thaís. Nos vemos no próximo vídeo então. Beijo, tchau. Beijo, tchau!